Só o Espírito, né? Mas nós vamos dar sequência. E nós vamos agora para outra ministração. Estou falando para vocês, a chapa vai esquentar. Vocês estão preparados aí? Mas estão preparados mesmo? Vem cá, Fernando, então. Gente, eu não posso deixar o Fernando ministrar sem antes falar algo. Não sei se vocês perceberam, mas quem está aqui desde as 14 horas, cada ministração que está sendo exposta aqui, vocês estão percebendo que tudo tem a ver com propósito? Né? Qual é o nosso propósito? O que Deus nos chamou para ser? Não o que Deus nos chamou para fazer, mas o que Deus nos chamou para ser? Esse camarada aqui me surpreendeu essa semana. Um dia nós conversando e conversa vai, conversa vem, a gente sempre falando, a gente acaba sempre entrando falando sobre propósitos, propósito de vida, para que Deus nos colocou aqui nessa cidade, qual que é o nosso motivo de estar congregando nessa igreja, né? E como vocês todos sabem, ele é baterista. E infelizmente, eu falo assim, infelizmente, porque nós poderíamos ter mais baterista nessa casa, né? Mas graças a Deus que nós temos pelo menos um. Mas que quebra tudo, gente. Ele não quebra a bateria. Pensa num cara zeloso, tá aqui, que cuida do instrumento, cuida mesmo. Mas essa semana ele me surpreendeu, porque a chave, eu falo que o enigma de você saber qual é o propósito de Deus da sua vida está na onde você investe. E esse camarada essa semana comprou aquela bateria para tocar. A igreja tem uma bateria, né, que já estava quebrando algumas peças, e quebra uma peça daqui, quebra uma peça dali. Gente, pensa num homem zeloso com as coisas da igreja. Quebrou uma peça da bateria esses dias, ele ficou preocupado. Acho que ele nem dormiu, perdeu mais um pouco de cabelo. Eu falei para ele, calma, fica tranquilo, essas coisas acontecem. A bateria já deve ter uns 15 anos, aquela bateria. Já está na hora da aposentadoria dela, o INSS está requerendo já. Eu falei, fica tranquilo. Mas o que eu quero dizer para você, se você acredita no propósito de Deus na sua vida, você vai investir nele como ele fez. Ele sabe qual é o propósito de Deus na vida dele, por isso ele investiu. Eu não estou dizendo que você tem que investir em instrumento, que você tem que investir... Não, querido, entenda o propósito. Para que Deus te chamou, te convocou? Você vai investir nisso. Esses dias também o Yuri investiu no equipamento, né? Caro o equipamento. Mas eles estão entendendo o para que eles foram chamados, para que eles foram convocados, qual é o propósito deles, né? O Mike também, a Isa, cada um dos ministros de louvores aqui, eles estão entendendo qual é o propósito. Vamos continuar. Fernando, vamos orar por ele? Ora comigo por ele, queridos. Amém? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. Obrigado, Deus. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. E eu tenho certeza que o Senhor está querendo alinhar o seu coração com o nosso. Por isso nós temos recebido palavras direcionadas nesse dia. Isso não é apenas uma atitude da igreja reunida nesse lugar para entender, mas sim uma igreja que é sedenta e apaixonada pelo Senhor e que quer compreender todas as coisas que o Senhor tem para nós. Usa a vida do teu filho poderosamente sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amados. É uma honra estar essa noite aqui com vocês, a tarde toda, né, e parte da noite também. E é a primeira vez que eu trago uma palavra à igreja. Há tanto tempo na casa do Senhor, mais tempo ministrando louvor do que a palavra. Como Deus foi tão generoso comigo, né, durante a minha vida toda,
no caso desse investimento, é o mínimo da grandiosidade que Deus fez na minha vida. Durante todos esses tempos, durante todo esse tempo de vida, todo esse tempo de ministério, Deus tem investido pesado em mim. Só que, como todo investimento, há um preço a ser pago, né? E Deus pagou um preço grande pela minha vida, pela sua, né? Então, essa ministração aqui é mais um testemunho de vida do que uma simples ministração. Eu queria pedir aos amados que abrissem no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 em diante. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim, capítulo 21, versículo 15 em diante. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, né? O tema dessa mensagem é o amor de Jesus para com os que o servem. Como eu disse, a minha vida ministerial tem mais a ver com essa passagem do que qualquer outra passagem que eu já li na Bíblia, né? Jesus sempre teve um zelo pelos seus, sempre os auxiliou, os direcionou. É assim comigo, é assim com você, né? É assim com aqueles que estão lá fora em tratamento. Deus tem um zelo por cada um de nós. O nosso coração, ele não é à toa que ele bate todos os dias. Nosso coração é vida, e sem ele a gente morre. O nosso coração pertence a Jesus. Nosso coração é dele, assim como o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, tudo pertence a ele. A gente, com o passar dos dias, a gente comete erros, a gente erra, como foi o caso de Pedro. Pedro errou em negar a Jesus. Só que em nenhum momento, Jesus o abandonou. Pelo contrário, Jesus terminou o propósito dele, morreu, se passaram uns 3 dias, ele ressuscitou. E o que ele fez? Ele foi visitar cada um dos seus, para dizer: gente, eu estou aqui, eu ainda vivo, agora eu vivo para você, porque eu paguei o preço por cada um de vocês. Vocês são meu e eu sou de vocês. Jesus, ele nos fortalece em momentos difíceis e diante das perdas, ele está com a gente. Isso aconteceu comigo, né? No ano passado, eu perdi meu filho. A gestação, ele estava em gestação de risco. Os médicos disseram que a criança provavelmente não poderia sobreviver a este fato.
E quando chegou no dia do nascimento, o inesperado e o óbvio aconteceu, né? A criança veio a óbito 15 minutos após o nascimento. E diante daquela situação, eu participei de todo o processo de parto, desde o início até o final. Eu fiquei ali presente junto. Só que Jesus estava comigo, o Espírito Santo estava com a gente naquele hospital. E nesse decorrer, né, depois que o médico constatou o óbito, a pediatra constatou o óbito e falou assim: ó, pai, eu sinto muito, mas a criança não resistiu. Os batimentos delas foram caindo e, decorrência da hipoplasia pulmonar, ela não respirou, não teve a explosão do pulmão. Diante daquilo, eu fiquei preocupado com a minha esposa. Eu fui até ela, falei para ela que o neném não tinha sobrevivido. E nisso, ela pediu: traz ele aqui, eu quero ver. E até aquele momento eu não tinha derramado uma gota de lágrima sequer. Eu estava ali forte, me segurando para ver ela bem. Só que quando ela pegou o corpo do neném quentinho, ela abriu, começou a ver os detalhes, né, do corpinho dele. Ela caiu em prantos. E como que um pai pode segurar uma coisa dessa? É óbvio que eu chorei. Só que aquele choro foi um choro de consolo, né? Porque a todo instante o Espírito Santo estava com a gente. Eu poderia muito bem, naquele momento, criticar Deus, falar mal dele, xingar ele. Eu poderia me revoltar, poderia ficar chateado, bravo, né? Poderia descontar em todos. Só que na hora, Deus me fez voltar lá atrás, numa atitude errada que eu cometi no trajeto da caminhada. Deus começou a me mostrar da onde eu estava, aonde Ele me levou, como que Ele falou comigo. E Ele me fez lembrar dessa palavra e me fez lembrar da fachada de uma igreja. Ele falou: meu filho, ainda é possível ser feliz. Eu, diante daquilo, lá fora do hospital, sentado na recepção, eu olhei para o lado, vi aquele monte de cadeira vazia. Eu falei: Deus, durante o dia isso aqui é um fervo de gente. E agora só tá eu aqui. Mas, Senhor, uma coisa eu quero te dizer. Graças eu te dou pelo meu filho ter morrido. Só que meu filho não morreu. O Senhor levou contigo. Porque eu sei que para baixo ele não desceu, para cima ele foi levado. Aquilo foi um conforto no meu coração naquele instante. Eu tive uma grande gratidão a Deus pelo que aconteceu. E aquele momento Ele me trouxe alegria novamente. E todos os momentos que eu via minha esposa triste, por se lembrar de que não tinha a nossa criança nos braços, eu falava algo que alegrava ela. Sempre lembrando de que Jesus, Ele sempre cuida dos seus. Se Jesus cuida da gente, né? Se Ele cuida da gente, meus queridos, não tem tristeza nenhuma que vai nos derrubar. Nesse caso aqui, ó, Pedro, ele negou a Jesus. Jesus teve um amor tão grande por ele que correu atrás de Pedro. Nesse caso, só não deu para ele correr atrás de Judas, porque Judas tirou a sua própria vida. Mas Pedro, arrependido, entendeu o propósito dele nessa terra. Pedro teve um privilégio muito grande de ser discipulado por Jesus. Nós estamos aqui, nós não vemos Jesus, certo? Mas a gente sente Ele.
Amém? O Espírito Santo a gente não vê, mas é como o ar, a gente sente. Ele toca no nosso coração. Ele faz a gente se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diante de tudo aquilo que eu passei no decorrer da caminhada, Deus me mostrou a felicidade. Hoje, quem me conhece sabe que eu incomodo mesmo, né? Eu incomodo bastante. E isso é bom. Isso é bom porque o seu espírito alegre mostra quem realmente você é. E se a alegria do Senhor é a nossa força, a gente é poderoso. Amém, meu querido? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Ele é tão bom que te tirou da lama, te tirou do buraco, te tirou do pecado, te deu roupa limpa, te deu banho, te colocou uma coroa e você está aí, bonito, cheiroso, gatinho, né? Só recebendo e se preparando, porque um dia a gente não vai mais estar sentado como a gente está hoje, recebendo a palavra. A gente vai viver com a palavra. O verbo que se fez carne, hoje ele vive e reina para todo sempre. E a vida que a gente vive hoje é um preparatório para o que nos espera amanhã. Amém, meus amados? Pedro entendeu o propósito. Pedro se tornou um dos maiores pregadores da época. E como Jesus me mostrou o caminho da felicidade, ele falou para mim um dia: tudo que eu te ensinei, você vai levar para os meus. Tudo que você passou vai ser um ensinamento para aqueles que estão à beira do abismo. Tudo que você suportou, você não suportou sozinho, eu suportei por você. Aonde eu te tirei, aonde eu te levei, foi para poder te tratar. E amados, eu fui tratado. Do dia que Jesus me mostrou que ainda era possível ser feliz, daquele dia em diante, eu dei um 180 na minha vida. E comecei a fazer tudo diferente do que eu fazia. Antes eu era rancoroso, minha esposa sabe. Eu era chato. Penso num cara enjoado, nojento. Só que na frente das pessoas, eu tinha uma certa felicidade. Eu dava sorrisos, brincava. Só que sozinho, eu era preso, retraído, eu chorava bastante, ficava sentido. Depois que Deus me mostrou o caminho da felicidade, eu falei: tudo aquilo que eu sou diante das pessoas, eu vou ser também dentro de casa. E o que eu ser dentro de casa, eu vou ser fora de casa. Aonde eu colocar os meus pés, eu vou ser aquilo que eu apresento à minha esposa. Vocês veem a Cris assim brincando e tudo mais, né? A gente se incomoda um ao outro assim. Parece que briga, mas não está brigando. Mas é o resultado do tratamento de Deus lá atrás. Eu brinco, eu incomodo, eu cutuco, né? Mas é porque Jesus me mostrou o sentido da vida. E a verdadeira felicidade onde está, Fernando? Está em Jesus, amados. O dia que eu entendi isso, nos meus lábios só tem sorriso. Às vezes eu me entristeço, mas como houve o caso de Pedro, na maior tristeza de Pedro, Jesus apareceu. E toda vez que eu invento de ficar triste, aparece alguém, né, pastor? Né? Às vezes eu penso em ficar triste assim, tô meio cabisbaixo. Aí vem a Cris. Zinho. Tá aqui, ó. Aí, ok. Sempre aparece um para me alegrar. E toda vez que eu vejo alguma pessoa triste, eu faço o mesmo.
retribuição. Eu me alegro muito. Como eu fiquei feliz quando eu olhei aqui para cima, eu vi o Edivaldo e a Camila. Edivaldo tocando, a Camila cantando. Edivaldão, eu já toquei com ele lá em São José. Ministrei louvor com ele lá em São José. Com a Camila também. É uma alegria muito grande ter visto eles aqui em cima e saber que eles estão fazendo a obra de Deus. Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. A minha vida se baseia na vida, no que Pedro passou. Como Pedro negou a Jesus um dia, eu também o neguei. Mesmo estando na igreja. Eu não quero saber de igreja, não quero saber de ministério do louvor. Tô nem aí. Eu ia mesmo para marcar ponto. Eu não ia para receber, não. Quem conhece a minha história sabe o que eu fiz e o que eu passei. Só que em nenhum momento Deus me deixou sozinho. O mesmo que Jesus fez com Pedro, Ele usou uma pessoa também para poder fazer comigo. Está sempre do meu lado, me indicando o caminho de Jesus. Na frente eu aceitava, mas por trás eu reclamava, eu criticava. Mas um dia Jesus falou assim, não, agora é comigo. Espera aí, vamos ali. Deus me tirou da cidade, levou para outra. De outra Ele me levou mais longe ainda. Aí Ele me mostrou. Olha para cima. Tinha uma faixa escrita lá, é possível ser feliz. Agora, olha lá dentro em cima do altar na parede lá. Lê o que está escrito. E estava escrito no versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu não queria nessa época nem saber de estar em casa. Minha vontade era estar onde eu estava. Quando eu chegava em casa, tinha vontade de voltar para trás de onde eu vim. Não, ali é meu lugar. E nesse dia, eu falei para Deus, Deus, não entendi. Olha para cima de novo. É possível ser feliz. Olha para baixo, a última parte. Apacenta as minhas ovelhas. Aí eu comecei a remoer aquilo, a ruminar aquilo. É possível ser feliz? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, é possível ser feliz. E aquilo foi martelando no meu coração. Até que eu entendi que Deus estava pedindo para mim voltar da onde eu nunca deveria ter saído. E mostrar para aqueles que estão tristes, querendo acabar com o seu ministério, querendo acabar com a sua vida, de que ainda há uma chance, ainda é possível ser feliz em Jesus. Em meio a tantas adversidades do mundo, em meio a tudo que a gente passa hoje em dia, com tantas informações o tempo todo na nossa mente, informação que vem, informação que vai, o cotidiano meio bagunçado, então em tudo fora do eixo, ainda há um caminho, que é a felicidade de estar em Jesus. Com essa alegria, meus amados, não tem quem te derruba, não tem quem te tira do propósito, porque o propósito de Deus é um só, o amor. E a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Isso é amor, isso é alegria, isso é Jesus. Amém?